Bom, na minha versão, no capítulo 23 de Mateus, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Eu vou repetir. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Queridos, essas são palavras de Jesus em um momento crucial do seu ministério. Ele se encontrava na ocasião no Monte das Oliveiras, quando proferiu essas palavras. E esse texto, essa porção faz parte do chamado sermão profético, o início do sermão profético e início do princípio das dores. Sermão esse que Jesus pregou, foi um dos seus últimos sermões, da sua última ministração. Nesse momento, quando Jesus está ministrando essa palavra, vários milagres já haviam acontecido e a sua sabedoria perturbava demais todos os mestres e todos os religiosos daquela ocasião. Isso fazia com que o ar estivesse impregnado de ameaças e inevitavelmente algo iria acontecer. Para que nós possamos compreender o que nos leva a pensar nisso, a sequência de ministrações que culminou nesse sermão de Jesus foi uma sequência bastante pertinente a essa linha de pensamento. Os líderes da época, principalmente quando eu me refiro invariavelmente aos líderes da época, eu estou me referindo aos religiosos, eu estou me referindo a sacerdotes, a escribas, a fariseus, a gente que comandava a religião comum e que, portanto, deveriam ter autoridade para ministrarem acerca disso e para discorrerem acerca dos assuntos religiosos. Esse grupo de pessoas, desses líderes da época, tentava pegá-lo em alguma falha, em alguma palavra. E a sequência imediatamente anterior dessas palavras de Jesus foi uma sequência em que ele, Jesus, havia sido questionado acerca da sua autoridade para fazer o que ele fazia. Ele havia sido questionado: com que autoridade você faz isso que você faz? Essa foi uma das questões com a qual abordaram Jesus. Eles haviam também questionado Jesus se era lícito pagar impostos. E eles fizeram isso, obviamente, tentando pegar Jesus em alguma falha para que pudesse conduzi-lo aos romanos, por causa de uma suposta rebelião, porque era obrigatório pagar os impostos a Roma. Havia também uma questão, imediatamente antes dessa, que era a questão da ressurreição. Fariseus e saduceus, que tinham posições opostas à ressurreição, arguíram Jesus acerca da mesma, de modo que cada um, por sua vez, poderia lançar a mão nele, dependendo da resposta que ele, Jesus, viesse a fornecer. Mas em todas essas questões, Jesus foi simplesmente brilhante, não dando espaço para que a cilada ou as ciladas que eles estavam planejando pudesse se concretizar. Foi dentro desse contexto, foi dentro desse cenário que Jesus começou então a denunciar todo o tipo de problemática envolvendo os escribas e principalmente os fariseus, que era uma das linhas religiosas, uma das ramificações do judaísmo na ocasião de Jesus. E então Jesus, ele começa a falar para o povo, diante de todos. Ele não reúne o povo à parte, escondido, começa a ministrar, não, na frente de todo mundo, incluindo escribas e fariseus. Ele levanta a sua voz e ele disse: não façam o que os fariseus fazem, façam apenas aquilo que eles falam. Daí nasce o ditado popular:
faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Foi Jesus quem aplicou isso aos escribas e principalmente aos fariseus. E ele prossegue, como se não bastasse. Ele no capítulo anterior, no capítulo 23 mesmo, ele chama os fariseus de hipócritas 7 vezes. E isso em alto e bom tom. Ele diz que eles são fariseus, entre outras coisas, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. E além disso, ele declarou com todas as letras que os fariseus eram filhos do inferno. Você já pensou para um líder religioso ouvir isso pela cara? Gente que tinha uma conduta de acordo com o ponto de vista do povo irrepreensível, alguém que estava num patamar de santidade, de acordo com a visão da população de uma forma geral, porque é sempre importante salientar, eu já repeti isso aqui algumas vezes, que os fariseus eram pessoas tidas como nobres, tidas como espirituais. Quem denunciou a postura deles foi Jesus, e foi a partir disso que o termo fariseu ou farisaísmo se tornou pejorativo. Até então não era, porque ninguém havia percebido ainda a forma que eles se comportavam, que era absolutamente diferente da forma como eles pregavam. E ele não apenas chama eles de filhos do inferno, ele chama também de insensatos. E ele disse que aqueles que eram guiados pelos fariseus eram como cegos sendo guiados por outros cegos. E isso me pareceu mais do que o suficiente para Jesus comprar uma briga, e uma briga séria, e de fato comprou. De qualquer forma, dentro desse contexto, a partir daí, depois de todas essas questões serem discursadas, Jesus então, do alto daquele monte, exclama dizendo, olhando para Jerusalém, a visão dele é aquela visão da foto tradicional que você conhece de Jerusalém, do alto do monte, e ao fundo o templo. Quando você vê a cúpula dourada, não havia na época a cúpula dourada, obviamente, havia ali o templo, o lugar santo, o santo dos santos, o pátio, enfim, era o templo, apenas as muralhas que se viam e o templo. E então, olhando para aquele lugar, olhando para a cidade, do alto do Monte das Oliveiras, ele pronuncia essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Queridos, ele não clamou aleatoriamente. E ele não concluiu que Jerusalém matava profeta e apedrejava aqueles que eram enviados ali, naquele momento, através do contexto e da postura dos escribas e fariseus. Não. A atitude da cidade, o comportamento daquele povo é quem respaldou Jesus a ministrar essas palavras. Foi ao longo do ministério, observando todo o histórico da cidade e o comportamento que eles tinham mantido ou vinham mantendo, que fez com que Jesus concluísse, com que ele chegasse a esse ponto de vista, a essa conclusão. Saindo agora um pouco de Jerusalém e voltando para a nossa realidade, para Nova Friburgo, nós poderíamos ilustrar ou imaginar alguém do alto do teleférico, por exemplo, contemplando a cidade e fazendo uma exclamação. E qual seria a exclamação desse sujeito? O que ele diria? Quais palavras diriam? Bom, dependendo da visão desse homem, ele teria conclusões diferentes. Na verdade, a nossa visão, a nossa conclusão acerca de algo depende muito da visão, do ponto de vista que nós temos. Se fosse, por exemplo, um turista, certamente ele olharia do alto do monte e diria: que cidade linda. Se fosse um comerciante, do ponto de vista econômico, ele diria: eis aí, a capital da moda íntima. Se fosse alguém com uma visão histórica, provavelmente faria algum tipo de associação à Suíça brasileira, ou um pedaço da Alemanha no Brasil. Mas se ele tivesse uma visão espiritual, bem que poderia dizer: Nova Friburgo, que mata os profetas, que apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha traz os pintos debaixo das suas asas, te proteger, mas você não quisestes, mas você não quis.
Essa seria provavelmente a visão, a conclusão de alguém de um ponto de vista espiritual. Agora, queridos, então, mantendo-nos em Nova Friburgo, mas olhando para Jerusalém, tentando extrair de Jerusalém aquilo que Jesus tinha em mente no seu contexto, dentro do seu ponto de vista, o que nós poderíamos aprender, que mensagens poderíamos extrair para mim e para você, para os nossos dias, com a visão em Jerusalém, naquela cena de Jesus, olhando para a grande cidade, proferindo essas palavras. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus ministrou em várias cidades, principalmente nas regiões da Galiléia e Judéia. O seu ministério, ele teve basicamente 80% dos sermões na região da Galiléia e perto de 20% na região da Judéia. Ele ministrou em poucas outras regiões. Foi basicamente Galiléia e Judéia. Para quem não sabe, Jerusalém está na região da Judéia. De qualquer forma, nessas regiões, ele enfrentou resistências diversas, considerando que ele ministrou 80% do seu ministério, da sua palavra na Galiléia. Nós poderíamos, olhando para a Galiléia e para as cidades que cercam o Grande Lago, perceber que em algumas ocasiões Jesus foi confrontado com o comportamento e com o histórico daquelas pessoas, mas eu não vejo ele levantando-se e dizendo: Tiberíades, que mata os profetas e que apedreja aqueles que te são enviados. Eu vejo, por exemplo, em Nazaré, Jesus sendo levado para o alto de um monte para ser precipitado, no chamado hoje Monte da Precipitação. Era a cidade onde ele fora criado, onde passou muito tempo da sua infância, daí o título Jesus de Nazaré. Mas ali diz a Bíblia que ele não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do coração do povo. E um outro ditado popular de origem bíblica: santo de casa não faz milagre, respaldado nesse episódio. Jesus estava na sua terra, era a sua casa, e não pôde, diz o texto bíblico, fazer muitos milagres por causa da incredulidade do coração do povo. E esse mesmo povo, pessoas que o viram crescer, o levam ao alto do monte para precipitá-lo, mas ao alto daquele monte ele não estende suas mãos dizendo: Nazaré, Nazaré, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Não. Por quê? Nós vemos Jesus ainda em Cafarnaum, Corazim e Betsaida, e ele então chama essas cidades de impenitentes, porque embora tivessem ouvido muito da palavra, embora tivessem tido oportunidades distintas, ímpares, eles não se arrependeram e foram tidos como cidades impenitentes. Mas eu não vejo Jesus do Monte das Bem-aventuranças dizendo: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Eu não vejo ele fazendo isso. E por quê? Ele foi proibido de entrar em Samaria, porque as pessoas não o queriam ali. Mas ainda assim ele não diz: Samaria, Samaria, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Ele está em Gadara, numa cidade que nem faz parte da região de Israel, ainda na região chamada da Galiléia. E ali em Gadara, depois de fazer uma libertação visível a todas as pessoas que estavam ali, de um endemoniado que não dava liberdade às pessoas sequer de sepultarem os seus mortos, porque ficava nu no cemitério, perturbando aqueles que se aproximavam. E porque Jesus permitiu aqueles demônios entrarem em porcos, ele foi convidado pelos gadarenos a se retirar de suas terras. Mas ele não chega antes de sair e diz: Gadara, Gadara, que mata os profetas, que apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis, Gadara? Não, ele não diz. Mas ele diz para Jerusalém. O que havia de diferente em Jerusalém? Por que ele clamou desse jeito sobre Jerusalém? Porque Jerusalém sozinha já havia matado o maior número de profetas que todas essas cidades juntas. Por quê? Já lhe ocorreu isso? Porque lendo esse texto hoje,
Eu fiz uma ligação que eu, honestamente, ainda não tinha feito. Jerusalém era a capital da religião judaica, era a sede do poder religioso. Ali estava a estrutura religiosa da nação. E era o espírito de religiosidade que induzia Jerusalém a reagir como reagia. Era a religião que não permitia Jerusalém estar debaixo das asas de Deus. Veja o que diz o verso seguinte: eis que a vossa casa ficará deserta. Mas Jerusalém nunca ficou deserta, pelo menos na história moderna, não ficou completamente deserta, mas o templo sim. Até hoje, não há mais templo, ficou deserto. Jesus estava profetizando não para as pessoas daquela cidade, ele estava falando para a estrutura religiosa daquela cidade, que era a estrutura que matava profetas e apedrejava aqueles que eram enviados. Você entende isso? Amém? Queridos, quando nós olhamos dentro desse ponto de vista para a igreja, nós começamos a perceber de uma forma muito clara que a igreja hoje, aqui, há vários ex-alcoólatras. Aqui hoje nós temos alguns ex-mentirosos, ex-drogados, ex-adúlteros, ex-homens violentos, mas os mais difíceis de serem alcançados sempre foram os ex-religiosos. As pessoas que estavam entranhadas, fincadas em religiões, em denominações, que veem a verdade, veem o que está sendo ministrado, mas formulam frases do tipo: eu nasci em tal religião e vou morrer assim. São os mais difíceis. Nós temos o instinto, é quase que instintivo esse desejo, essa coisa de repugnar, de afastar de nós qualquer tipo de ensinamento que fuja às nossas tradições. Nós temos tradições, todos nós temos tradições. Você pode não ter tradição de venerar relíquias, você pode não ter tradição de estar acendendo uma vela, você pode não ter tradição de estar fazendo uma procissão, mas você tem as suas tradições que você aprendeu no meio cristão e muitas vezes no meio evangélico, tradições que possuem qualquer tipo de fundamento bíblico, mas religioso, e muitas dessas tradições te levam a matar profeta e apedrejar aqueles que te são enviados, e eu já vi isso muitas vezes acontecerem, e nós vamos falar sobre isso. Queridos, Jesus, quando nós olhamos o seu grupo de discipulado, ele tinha muitos discípulos, a maioria ex-pescadores, ele tinha ex-cobradores de impostos, ex-políticos, ex-prostitutas, mas dificilmente vemos ex-religiosos, são pouquíssimos. Nicodemos, que era um discípulo disfarçado, que ia ter com ele de noite para não ser visto, porque tinha medo de confrontar ou ser confrontado pelas pessoas que viam as coisas da forma como a sua religião via. E nós vemos a conversão posterior de Saulo, um religioso que, para se converter, ele teve um impacto absolutamente incomum, porque eram sempre, mesmo nessa época, os mais difíceis de se converterem. Ouça o que eu vou dizer: quando nós agimos cegamente em prol de nossa religião, nós não vemos a luz de Deus, temos dificuldade de ver a luz de Deus, porque não vemos o que a palavra diz, não estamos interessados nos princípios de Deus, estamos interessados na nossa linha de conduta religiosa, até no status que essa cultura religiosa nos dá, porque você sabe que dependendo do peso denominacional, da estrutura que está por trás, é outro nível, é outro cacife, você tem outro reconhecimento. Quando alguém age cegamente em prol da própria religião, nada o convence, porque as suas estruturas estão sedimentadas, cristalizadas, e ele não está disposto a ceder.
Quando nós agimos cegamente em prol de nossa religião, nossas tradições e regras religiosas passam a ser mais importantes do que a palavra de Deus. Jesus um dia disse para os escribas e fariseus: vocês quebram o mandamento de Deus em função das tradições de vocês. Eu já vi, mesmo no meio religioso cristão evangélico, pessoas serem excluídas porque falharam, quebrando completamente a visão de Deus de misericórdia e de amor em prol de um estatuto social, de uma religião. Eu estou falando de pessoas arrependidas, que sabem que erraram e que pedem socorro. Eu já vi em outras épocas pessoas sendo excluídas, desligadas de denominação, por motivos absolutamente fúteis e que só podem ter como base a religião e não Cristo. Você compreende isso, que uma coisa não tem necessariamente a ver com outra? Quando nós agimos cegamente em prol de nossa religião, nós matamos profetas, nós apedrejamos os que nos são enviados. Quando nós agimos em prol da nossa religião, nós temos uma estrutura para defender, e era isso que eles defendiam: a estrutura do templo, a viabilidade da religião, a funcionalidade do sistema. Funcionalidade, eu disse funcionalidade do sistema, é isso que importa para muitos. Conversando uma vez com um determinado líder religioso, eu questionei acerca disso, sobre determinadas questões relacionadas a usos e costumes de igreja cristã evangélica. Eu não estou falando de catolicismo romano, eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando acerca de cristãos evangélicos. Por que se faz dessa forma? E eu obtive como resposta: tradição. Tradição. Não há fundamento bíblico, mas é tradição. A gente ensina isso há 50 anos. Se parar de ensinar, vai haver um colapso. Um colapso onde? Na estrutura religiosa. Não é no cristianismo, é na estrutura religiosa. Você entende isso? É estrutura. É questão estrutural. Nós precisamos entender que isso aqui não é uma igreja. Diga para o seu irmão: isso aqui não é igreja. Não é não. Igreja somos todos nós reunidos onde quer que estejamos. Se a gente for todo mundo lá para a rua agora, lá vai ser a igreja. Se resolver todo mundo ir para a praça, lá na praça vai ser a igreja. A igreja somos nós, e nos reunimos nesse local. Então aqui é o que é templo? Não, diga para o seu irmão: isso aqui não é um templo. Não, porque templo somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso aqui não é o templo. Isso aqui é o que então? É um local de culto, um salão onde a gente se reúne para culto. Então não é lugar sagrado, pastor. Isso pode ser agressivo, mas não, esse não é um lugar sagrado. Esse local aqui, a gente não deixa criança, a gente fazer bagunça aqui em cima, não é porque é um local sagrado. Qualquer um pode vir aqui em cima e não será fulminado. A gente só não deixa porque tem coisas aqui que as pessoas vão ter acesso e podem danificar e tudo mais, enfim. Esse não é um lugar sagrado. É claro que nós precisamos manter a ordem, manter o respeito, em função do que fazemos nesse lugar. Porque nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor. E por causa da nossa presença, esse passa a ser um lugar especial. Você entende? Nós precisamos tirar essa visão de religiosidade das nossas vidas. Sabe por quê? Porque existem pessoas que aqui dentro entram mansinhas, mas não agem mansamente dentro de casa, porque veem esse lugar como mais importante do que dentro da própria casa. Isso é espírito de religiosidade. Os escribas e fariseus faziam o mesmo. É provável que tenham crentes aqui que antes de saírem de casa, brigaram com a esposa, xingaram o marido, brigaram e espancaram filhos, mas vieram para cá. Mas aqui você não tem coragem de xingar a sua esposa, de espancar o teu filho, de agredir o seu marido. Faça isso aqui.
para todo mundo ver. Porque se você age assim, e aqui está posando de santinho, a Bíblia diz, pior, Jesus disse que você é um fariseu. É duro isso, e eu não vou te pedir perdão, porque é a Bíblia que está dizendo, vai tratar com Jesus, foi Ele que disse isso, amado. E quantos de nós agimos assim? Se eu pedir para o pessoal da tela aí, apaga todas as luzes, passa aí agora uma cena picante aí de um homem com uma mulher, vocês vão ficar, quem é que não ia ficar escandalizado? Se eu passo agora uma mulher aqui rebolando, seminua no telão, para todo mundo ver, quem não ficaria escandalizado? Todos. Por quê? Porque esse é o lugar de adoração, mas na sua casa pode? Lá é lugar de quê então? De pornografia? Aqui não pode, na sua casa pode. Isso é religiosidade. O que você faz aqui é o que você tem que fazer na sua casa. O comportamento que você tem na sua casa é o comportamento que tem que ter aqui. Caso contrário, você tem um espírito religioso e não cristão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amado? Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? E nem olha muito para o seu vizinho, porque se ele abaixar a cabeça, provavelmente... Crente desbocado, violento, quando chega na igreja, nós estamos na presença de Deus, e antes estava onde? Na presença de quem? Presença de Deus é só aqui, cara. Está vendo que está errado, está vendo que tem alguma coisa errada, não está vendo que nós estamos com espírito de religião? Foi isso que Jesus condenou em Jerusalém. Eles agiam pela religião, e os discípulos estavam saturados disso. Os discípulos tinham essa visão. Um dia eles entraram em Jerusalém com Jesus, e eles começam a mostrar, olha isso, olha as estruturas, olha essas pedras. Eles estavam mostrando para Jesus o templo que era suntuoso, o templo que era absolutamente notável, que era extravagante estruturalmente falando, e que era o objeto mais sagrado para os judeus, para a religião, e eles ficaram surpresos, chocados, quando Jesus apontou para aquele templo e disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava dizendo assim, para Deus nada disso importa. O apóstolo Paulo, fazendo uma correlação com o templo, ele fala de estruturas espirituais, que nós somos a estrutura do Senhor, tijolos, construções de Deus, pedras vivas do Senhor, apontando para a realidade que não é a religião, não é o lugar sagrado, mas sou eu e é você. Eu sei que esse tipo de discurso pode parecer estranho para alguns, mas Jesus era estranho. Se ele não fosse estranho, não teria sido crucificado pelos religiosos. Ele era estranho para os religiosos, porque foram os religiosos que crucificaram ele. Eles não entenderam os pontos de vista de Jesus, a visão de Jesus. Eles não entenderam o que Jesus ensinava, porque Jesus ensinava na contramão das suas estruturas religiosas que eles mantinham em suas mentes. Foi contra a religião que ele profetizou, Jerusalém, Jerusalém, você mata profeta, e nós temos matado profetas, apedrejado aqueles que nos são enviados em nome da nossa religião. Quando você ouve uma palavra de Deus, bíblica, e rejeita por causa da tua religião, você bem que poderia ouvir o eco no seu ouvido, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. A segunda aplicação que eu extraio desse texto é que Jerusalém não queria estar debaixo das asas de Deus por falta de compatibilidade. Diga, falta de compatibilidade. Para mim, a mim me parece assim difícil imaginar porque uma pessoa não desejaria estar debaixo da cobertura de Deus.
Não é difícil você pensar, mesmo aqueles que não ligam muito para Deus, aqueles que dizem não querer compromisso com Ele, não, Deus me conhece, Ele me guarda, mesmo esses, eles desejam em algum nível estar debaixo da cobertura de Deus. É difícil de se imaginar como uma cidade religiosa, que professava uma religião, que detinha os direitos, poderes religiosos da ocasião, não desejaria estar debaixo da cobertura soberana de Deus. Entretanto, a ilustração de Jesus nos ajuda a compreender isso, faz com que a gente entenda os porquês. Jesus, ele era brilhante, ele era mestre, ele conseguia, com aplicações, ilustrações simples, clarear as coisas para a gente no mundo espiritual. E com essa ilustração que ele usa, ele clareia na minha mente o que ele queria realmente dizer. A ilustração de Jesus nos ajuda a ampliar a nossa visão. A figura usada é de uma galinha e de seus pintinhos. Para estar debaixo das asas da galinha, amado, é absolutamente necessário ser pintinho. Era isso que ele estava dizendo. E o problema é que nem todos querem ser pintinhos. Foi isso que ele disse. A frase "tu não quisestes", pronunciada como conclusão de Jesus, nos revela uma questão importante. Nem sempre estamos interessados no pacote de Deus. E só há uma condição de estarmos debaixo das asas da galinha: sermos pintos. Eu vou tentar te ajudar. Tentar estar debaixo das asas da galinha sem ser pinto é se expor ao perigo. Camundongo não sobreviverá debaixo das asas da galinha. Filhote de minhoca ou de barata, muito menos. Não deveria chegar nem perto. Para nós estarmos debaixo das asas, para alguém estar debaixo das asas da galinha, tem que ser pintinho, porque aí vai contar com a cobertura, vai contar com o apoio, vai contar com a proteção. Agora, estar debaixo das asas de Deus, então, fala de proteção. Sim, fala de proteção. Quando Deus quer você por perto, querido, preste atenção nisso. Ele não está desejando cortar sua liberdade e autonomia. Ele está visando a sua proteção. Eu não consigo ver uma galinha tentando puxar os pintinhos para debaixo das asas dela, só para sufocar. Só para dizer, não, você vai ficar aqui, você está privada de estar brincando com os outros pintos. Você está aqui, pintinho, não vai brincar com patinho. Você está aqui, pintinho, não vai brincar com camundongo. Você está aqui, você não vai brincar com morceguinho. É isso que Jesus está mostrando. Tenta pegar um pinto debaixo da asa da galinha para você ver o que acontece. Ela avança em você, cara. O bicho pega. Galinha vira um pitbull, meu irmão. Então, o diabo que tente tocar em você, se você estiver debaixo da proteção das asas de Deus. Diga para o seu vizinho, o diabo que tente contra você. Agora ouça, não deve ser confortável para um pintinho estar debaixo da galinha. Pensa, num dia de calor, deve ser muito ruim. Deve ser ruim, o peso da galinha em cima do pinto deve ficar desconfortável. Mas Deus não está falando de conforto, Ele está falando de segurança. Jesus está falando de segurança, trazer debaixo das suas asas. Você entende? Às vezes nós queremos conforto em detrimento da segurança. Só há um lugar seguro para você e para mim, debaixo das asas de Deus. Nem sempre vai ser confortável, mas debaixo das asas de Deus é o lugar seguro, é o lugar onde Deus nos quer. Agora, estar debaixo das asas de Deus fala não apenas de proteção, fala também de proximidade, de compatibilidade, de semelhança. E foi isso que Jesus quis dizer. A galinha traz os pintos para baixo de suas asas, porque é próxima e semelhante a eles. Foi por isso que ela trouxe. Deus deseja estar próximo de você, mas deseja que sejamos semelhantes a Ele. Nenhum filhote de gato estará tão próximo da galinha.
E o motivo é muito simples: o gato não é semelhante a ela. Nem sempre é interessante, queridos, ser pintinho debaixo das asas da galinha, porque ser pintinho indica limites e quebra de autonomia. Mas Jesus, quando falou isso, e quando muitos não queriam, eles tinham em mente isso: quando nós não queremos estar debaixo da galinha, é porque nós não queremos ser pintos. Quando eles não queriam estar debaixo da soberania de Deus, das asas de Deus, é porque eles não queriam ser submissos a Deus. Eles não queriam o pacote completo. E há muita gente aqui que vai ouvir a vida inteira acerca disso e não vai querer, com todo o direito, é direito seu, não querer estar debaixo da proteção e das asas de Deus. Por quê? Porque não quer o compromisso de ser filho de Deus. Você entende isso? A terceira aplicação que eu trago desse texto é que, a despeito do histórico de Jerusalém, Deus continuava desejando o seu resgate. O histórico de Jerusalém era terrível. Você sabe, amados, olhando para esse texto, eu te perguntaria: você sabe o que significa matar profeta e apedrejar os que são enviados? Você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Matar profetas e apedrejar os que são enviados. Jesus quis dizer com isso: matar profetas e apedrejar os que são enviados. Ele quis dizer o que ele disse. Ou seja, Jerusalém tinha histórico de matar profetas, tinha histórico de apedrejar quem era enviado em nome de Deus. Jerusalém tinha histórico de rejeitar Deus em nome das suas estruturas religiosas, tinha histórico de querer ser autônoma, mesmo sendo uma religião oficial. E a gente vê muito isso. Eu já cansei de ouvir pessoas dizerem assim: eu sou de tal religião, porque tal religião não me proíbe de nada. E você já deve ter ouvido também. Eu sou de tal religião porque é melhor, porque tal religião me dá benefícios aqui na terra, porque tal religião me dá liberdade. E você pode ter a liberdade, mas não conte com Deus se não estiver debaixo da asa da galinha. Esse é que é o problema, nós não queremos o pacote completo. Então Jerusalém matava profetas e apedrejava os que eram enviados, mas mesmo assim Deus tentava ajudar os seus filhos, como a galinha ajuda os seus pintos, como a galinha quer ajuntar os seus pintos debaixo das asas. Jesus não desistiu de Jerusalém. Deus, Ele não quer desistir de mim e de você. Ele continua insistindo conosco. Se nós olharmos para o nosso histórico, queridos, e até para o nosso presente, com sinceridade, com integridade, nós teremos dificuldade de acreditar que Deus não desiste de nós. Pensa nisso. Quem foi você essa semana? Eu não estou falando do momento que você entrou aqui não, porque entrou aqui é só glória a Deus e aleluia. Estou falando do teu comportamento de segunda até hoje. Eu estou falando da forma de você negociar e da forma de você conversar com os seus amigos. Eu estou falando da forma de você se comportar na internet. Eu estou falando da forma de você lidar com as suas postagens. Eu estou falando daquilo que você posta e daquilo que você curte, e do tipo de comentário que você faz em cada postagem. Eu estou falando acerca do seu comportamento com a sua esposa e com o seu marido. Eu estou falando acerca da forma como você trata os seus filhos. E eu estou falando, adolescente jovem, da forma como você fala com seus pais. Eu estou falando acerca do respeito e do amor ao próximo. Eu estou falando da forma que você lida com as suas contas. Eu estou falando acerca da forma de você proferir palavras, do seu linguajar. Eu estou falando acerca de comportamento, acerca de postura existencial. E então, levando em conta esses contornos da vida, se você for íntegro, honesto, você não vai ter grandes razões, grandes motivos para Deus não ter desistido de você ainda. Eu não tenho muitos motivos. E honestamente, modéstia à parte, eu não sou nada do tipo assim: isso aí não presta não. Eu tento fazer o que é certo, mas mesmo assim, eu sei que não há motivos para Deus não desistir de mim, a não ser o seu amor. Ele continua me amando,
e não desiste de mim. Então, olhando para a realidade do mundo de hoje, nós veremos que não há motivo algum para Deus amar o mundo de tal maneira, como diz João 3,16, a dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhando para o mundo de uma forma seca, fria, as notícias mais capciosas nos telejornais não têm nem mais causado tanto espanto na gente. É mais uma notícia. E a gente todo dia assiste, todo dia a gente vê pais matando filhos, filhos matando pais por causa de herança, políticos envolvidos em escândalos, bancadas ditas evangélicas envolvidas em falcatruas, crianças envolvidas com narcotráfico, pedofilia até dentro de igreja. Alguns dias, algumas semanas, um pastor na cidade de Linhares, no Espírito Santo, matou 2 filhos. Um pastor matou cruelmente 2 filhos, e segundo a linha de investigação da polícia, ele fez isso porque queria visibilidade para a igreja. Dá para acreditar nisso? Não é para chorar. Não é para termos aversão a esse tipo de coisa, mas esse é o mundo em que nós vivemos, onde a mídia noticia o que quer, manipula informações, fala o que é interessante, não fala o que é interessante. Você ouviu das crianças que estão presas naquele túnel, naquela caverna? Você sabia que há forças internacionais em ação lá, tirando essas crianças de lá, e já começaram a tirar? Você sabe de onde é essa força internacional? Quem sabe? Levanta a mão. 1, 2, 3 pessoas, porque não interessa para a mídia corrompida dizer que foi o exército de Israel que mandou uma força para tirar essas crianças dali. Por quê? É a mesma mídia que noticia que nós não podemos ser racista, antissemitista, machista, mas age dessa forma. Nós estamos em um mundo corrompido, que as pessoas te levam a pensar o que você quer, o que elas querem, e não o que você precisa pensar. Nós estamos num mundo onde os nossos pensamentos, emoções, direcionamentos estão sendo manipulados. Você entende? Mas Jesus nunca fez isso. Ele expõe a sua verdade e diz: se você quiser vir a mim, venha. Você entrará pela porta, porque eu sou a porta. E a porta está aberta, porque ele diz assim: você entrará e sairá se quiser, e ainda assim achará pastagem. Ele não obriga ninguém a ficar junto com ele. Você tem a alternativa de ir e vir, e ele continua te amando. Ele continua querendo você debaixo das suas asas. Infelizmente, queridos, nós falamos do mundo, das coisas que estão acontecendo lá fora, mas infelizmente dentro dos arraiais evangélicos há também muita podridão. O lamento de Jesus nesse texto é sobre Jerusalém. Ele não lamenta sobre o Egito, ele não lamenta pela Babilônia ou pela Síria, ele lamenta por Jerusalém, um grupo de pessoas que deveria conhecê-lo, que tinha familiaridade com a sua palavra. O lamento de Jesus é sobre mim e sobre você. O lamento de Jesus é sobre nós que nos reunimos aqui semanalmente, mas não temos uma vida compatível com os princípios de Deus. É esse o lamento dele. Lamento sobre o povo que deveria ser sal da terra e luz do mundo, que deveria ser o tempero, deveria ser aquele grupo de pessoas que clareia o horizonte de qualquer ser humano, mas que nem sempre é. E quando nós vemos o lamento sobre Jerusalém e associamos isso à igreja, nós começamos a ver que nós não temos tido os melhores exemplos, amados. O aumento de divórcio dentro da igreja é algo exorbitante. O aumento de cristãos que não honram os seus compromissos é algo absurdo. Cantores e pregadores gospels que cobram fortunas, cachês altíssimos, que ainda tem o descaramento de te chamar de oferta. Mas a despeito desse histórico,
Deus continua desejando o nosso resgate. Deus continua desejando o seu resgate. Deus continua dizendo: Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas, apedreja os que estão enviados. Mas quantas vezes Deus continua querendo nos juntar como pintos debaixo de suas asas. Somos nós que não queremos, é o que ele disse, não é Deus quem não quer. Para a gente concluir essa palavra, ouça o que eu vou dizer. Eu creio no livre-arbítrio, creio que o poder de decisão está nas mãos do homem. Eu sei que isso é contrário a uma linha teológica bastante abrangente ou bastante aceita no meio cristão, mas eu creio na linha teológica arminiana que defende a ideia de que nós somos livres, que a decisão está nas nossas mãos. Eu não consigo ver Deus impondo sua soberania nesse texto, eu não consigo ver. Pelo contrário, a palavra diz que Deus quis juntar os pintinhos como a galinha, mas foi a vontade dos pintinhos que prevaleceu e não da galinha, quando ele diz: tu não quiseste. Não há predestinação aqui, não há soberania de Deus aqui. Ele é soberano, é claro que ele é soberano, mas ele respeita a nossa decisão, nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. A decisão aqui está nas mãos dos pintos. A galinha quer juntar debaixo das asas, mas é o pinto que decide se vai ou não. E o pinto vai decidir por isso, e vai responder por isso. Diga para o seu vizinho: você vai responder pelas suas decisões. Vai. Deus não te forçará a nada. Você tem que tomar a sua decisão. Você pode ter uma vida autônoma. Você pode estar diante de Deus se você quiser. Você pode ter a vida autônoma ou estar diante de Deus. Você não pode ter a vida autônoma e querer cobrar de Deus proteção. Eu ouço muito essa fala também. Onde está Deus que não viu isso? Ele viu. E por que não fez nada? Provavelmente o pintinho não estava debaixo das asas dele, meu irmão. Na maioria das vezes é assim. Nós vivemos em um mundo que é cruel. E Jesus disse que sol nasce para todo mundo, bons e maus, e a chuva cai para justos e injustos. Nós estamos debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma atmosfera, comprometida pelo pecado. Então é bom, é seguro estarmos debaixo das asas de Deus. Não permita que a religião corrompa a tua fé, ou altere a sua linha de pensamento. Não permita incompatibilidade entre você e Deus, seja compatível com Ele, queira ser pintinho para estar debaixo das asas da galinha. E lembre sempre que a sua história, por pior que seja, talvez haja pessoas aqui com um histórico de vida terrível, mas lembre-se, ainda assim Deus está te convidando, como a galinha chama os pintinhos. E hoje é o dia que você pode tomar a sua decisão voluntária de estar debaixo de sua proteção. Amém? Vamos orar?